primeira vez. Espontânea pressão do pastor. Mas vamos lá, vou ser breve. Foi algo que eu pedi a Deus, né? Assim que o pastor nos deu essa tarefa, pedi a Deus uma palavra ali. E tanto para vocês quanto principalmente para mim, nessa palavra hoje. Então vamos lá, é Lucas 18. Lucas 18, versículo 1 a 8. A parábola do juiz. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a me molestar. Então, disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, a que ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-lhes que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, durante a semana toda, nos devocionais, nos aplicativos, a palavra justiça veio muito na minha cabeça, assim, tudo que eu lia. E hoje eu quero falar um pouquinho dessas duas, tanto da persistência quanto da justiça. O principal, né? A frase seria dessa minha pequena pregação: não desista de orar por justiça. O primeiro ponto vem a viúva, né? Essa viúva que Jesus fala. O que podemos tirar dela? A persistência. Mas não era a persistência de orar, né? Era de pedir por um juiz que não temia a Deus por justiça. E nós, né? Cabe a nós orar. Muitos falam: é cansativo, meu Deus, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia todo, chego em casa cansado. Mas eu aprendi, acho que uma pregação, não sei se foi aqui, um pastor falando: aprenda, ore por obrigação, até que se torne algo agradável, uma rotina. Somos carnais, o pastor falou, então a gente tem que orar com perseverança, né? Começar um pouquinho todos os dias, até a gente conseguir, né, ali ter uma constância em Deus. Até o pastor esses dias a gente foi pegar uns livros na casa dele pra gente ler. Falei: pastor, me dê um livro de constância. Precisa ter uma constância. A gente vem a gente vem na igreja no domingo, na segunda a gente ora, terça, fala: final de semana, já ali sexta-feira nem tô orando mais, né? Então a gente precisa de uma constância. E assim, e aí a gente pensa no juiz, né? Muitos comparam o juiz nesse versículo a Deus. Mas é totalmente diferente. O juiz era uma pessoa não temente a Deus. Deus não. Deus não precisa ser persuadido para responder às nossas orações, né? E por que então? Por que eu vou orar se Deus não precisa da minha oração para me abençoar? Não é para mudar Deus, é para mudar a gente. Quando a gente ora, Deus continua sendo Deus, né? Independente se eu orar ou não, o pastor falou isso hoje. Nós que vamos nos mudando, né, a orar. À medida que perseveramos em oração, Deus está mostrando para a gente o tanto que a gente depende dele, em todos os aspectos. Que mais? E por último, né, a justiça. Deixa eu pegar aqui, pastor, que eu anotei tudo. Eu sou principiante ainda, pastor. E a justiça, né? Por que no último versículo fala: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Porque a justiça, ela se produz através da fé, né?
Então, assim, devemos orar, devemos pedir a Deus para nos transformar, porque toda fé, ela tem uma ação correspondente, não só no físico, como no espiritual. O pastor fala bastante nisso, né? Tudo que sai da nossa boca, a gente tem que prestar muita atenção. Eu aprendi muito isso aqui nessa igreja, pastor. Ah, menino custoso, danado. Não. Falou, glória, abençoado menino. Tudo, a gente conversa isso muito com a dona Fussai. Tudo que sai da nossa boca tem a nossa fé, né, a nossa oração, não é só no visível, mas sim no invisível, no campo espiritual. E a fé revela a justiça de Deus. Então, o último versículo, que é em Filipenses 2,13, fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade. Então, assim, poxa, não estou conseguindo orar, não tô... Peça a Deus, Pai, me ensine a orar, me ensine a querer estar cada vez com o Senhor. Que eu acho que aí a gente vai tendo constância e vai entendendo, né, o tanto que a gente precisa de Deus na nossa vida. Ai, pastor, tá bom, já. Obrigada, igreja. Acho que era só isso, pastor. Próxima vez eu falo mais, gente.